Eu gostaria de convidá-lo a sentados, mesmo como você está, a ler esse texto comigo, que estará impresso aqui no nosso Data Show. Eu gostaria que você estivesse lendo comigo Jó capítulo 14, do versículo 7 a 10. Você consegue enxergar direito a letra? Vamos ler juntos a palavra do nosso grande e poderoso Deus. Olha aqui que essa palavra tem a falar ao seu coração. E nesse momento eu te peço que não converse, que você não esteja agora olhando para o vizinho, para as crianças, mas tente olhar simplesmente para Jesus Cristo, para que essa palavra entre, penetre no seu coração, para que essa revelação seja de fato verdadeira na sua vida. E para isso eu convoco, chamo a sua atenção por alguns minutos. Não se preocupe muito, o pastor não é de pregar, de ministrar por muitas horas, apenas alguns minutos, ok? Vamos ler juntos então? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus efeitos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Amados, essa palavra está nos trazendo, nos mostrando que há esperança para qualquer pessoa, em qualquer situação e em qualquer tempo. Há esperança para aquele que está ferido. Há esperança, por exemplo, amados, quando eu leio esse texto, eu me lembro daquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, por exemplo. Eram dois salteadores, dois ladrões, e Jesus estava ali no meio. Um olhou para ele e disse: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, por que você não salva a sua vida? Você não ajudou tantas pessoas, por que você agora não resolve e salva-te a ti mesmo? Mas o outro disse: como que você pode zombar do Mestre, do Filho de Deus? Nós estamos aqui porque roubamos, porque merecemos estar, mas ele está aqui sem merecimento algum. E ele olha para Jesus e diz: Jesus, quando você entrar no paraíso, lembre-se de mim. Sabe, amados, mesmo naquele momento de morte, naquele momento de agonia, aquele homem percebe que quando ele olha para Jesus, ele sente que há esperança. Ele sente que há possibilidade de vida, não mais terrena, mas vida eterna. Ele começa a acreditar que haveria esperança sim para ele. E essa palavra que está no livro de Jó, que nós acabamos de ler, está dizendo que há esperança mesmo que a árvore esteja cortada, mesmo que a raiz dela já não mais exista. Há solução até para situações mais difíceis, para as impossibilidades da nossa vida. Essa palavra está nos chamando, nos mostrando que ainda que a árvore esteja o quê? Cortada, ainda que a raiz esteja envelhecida, seca, ainda que o toco esteja morto, ainda há esperança. É tão triste quando a gente observa os galhos secos. Dá uma tristeza, não dá? Parece que perdeu a vida, parece que não há mais como aquela flor se tornar uma coisa linda e bonita. E aí, queridos, é simplesmente a estação passar e chegar a estação da primavera, que acontece o quê? Esse copo de leite, por exemplo, ele abre, ele começa a ficar lindo, ele começa a voltar à vida. É interessante que quando ela está seca, sem vida, sem folha, sem nada, ela tem dentro dela o quê? A vida. E é exatamente isso que eu quero pensar com você nessa noite. Há esperança para mim e há esperança para você, ainda que a sua vida tenha sido cortada. E aí eu chamo a sua atenção agora: o que foi cortado na sua vida? Não precisa responder para ninguém,
Mas faça essa pergunta: o que foi cortado na minha vida? O que foi tirado de mim? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o inimigo da nossa alma vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas a parte B diz: eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Então, amados, da mesma maneira que você foi tirado, da mesma maneira que foi arrancado de você alguma coisa, que você esteja nesse momento, nessa noite, aqui sentado nesse lugar, nessa igreja, e só Deus sabe qual tem sido as suas experiências, as suas adversidades da vida. Eu não vou perguntar a sua idade, mas quantas coisas foram tiradas de você, quantas coisas foram cortadas, foram amputadas, não no sentido físico. Imagina uma pessoa quando tem que amputar um pé, um dedinho que seja, uma falange, uma coisa do seu corpo já é tão dolorido. Imagina quando alguém corta alguma coisa da sua vida, no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido financeiro, no vários sentidos da vida. E aí, quando isso é cortado, a gente fica como que seco, como que destruído, como sem vida, como esse texto que nós lemos. As raízes parecem que ficam secas, e aí fica ali simplesmente no topo, sem vida, sem perspectiva. E aí, amados, eu me lembro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a esse mundo justamente para nos trazer o que? Esperança, para nos trazer essa possibilidade de andar com Ele de mãos dadas no jardim, de poder viver com Ele intimamente e poder vê-lo face a face. Esse é o nosso grande e poderoso Deus. Esse é o Deus que tem trabalhado todos os dias. É bem verdade, amados, que Satanás e seus demônios têm trabalhado diariamente também. Mas a Bíblia nos diz lá no livro de 1 João que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos repetir isso? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí, o que eu faço, pastor? Eu fui cortado, foi tirado tantas coisas da minha vida, e agora o que eu faço para rever, para ter isso? Aí, amados, nós precisamos entender a palavra do nosso Deus, que está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Vamos ler juntos? Porque para Deus nada. Para ensaio ficou bom, vamos ler de novo? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Nós estamos declarando e vemos as promessas de Deus. Quando eu chamei o irmão João Elbert, a irmã Ângela aqui, eu tenho certeza que no início desse trabalho, desse ministério aqui em Vida Nova, eles talvez não poderiam ver o que os olhos deles podem contemplar. Muitos da geração deles não estão mais aqui, muitos da geração deles não estão mais conosco, já foram para outros lugares, muitos já estão com o Senhor nosso Deus, mas eles acreditavam que as promessas de Deus iam se cumprir, e uma delas é: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Não pode prevalecer, não pode subjugar, não pode ser vencido, porque maior é o nosso Deus. E quando nós lemos em Lucas 1,37, está contando a história de quem? De quem? Isabel ou Maria, mãe de Jesus? Está falando, amados, daquela mulher que ia ter um filho chamado Jesus, um filho de uma maneira sobrenatural. E aí eu chamo a sua atenção para justamente isso, você perceber que todas as coisas que aparentemente são impossíveis na sua vida tornarão a ter vida.